Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Neste episódio de Academicamente vamos responder à seguinte pergunta: qual é a importância da contratação pública? E para nos responder esta questão, convidamos Pedro Trovão do Rosário, é docente na pós-graduação de Administração Pública e Direito Administrativo. Viva, bem-vindo a este podcast. Obrigado. Qual é a importância, então, da contratação pública aos dias de hoje na sociedade portuguesa? E quando falamos de contratação pública, neste sentido, neste podcast, vamos falar de bens e de serviços. Qual é, de facto, essa importância? Muito bem. Tentando simplificar também um pouco aquilo que, por vezes, as pessoas tomam assim como algo muito complexo, muito difícil, excessivamente abstrato e longe da nossa vida, e não é. Faz parte do nosso cotidiano. A contratação pública prende-se exatamente com a circunstância de entidades adjudicantes, e já começo eu com estas expressões, com estes termos, com estas expressões menos simpáticas. Ou seja, o Estado, as regiões autónomas, as autarquias locais, sejam os municípios, sejam as freguesias e diversas outras que estão no artigo 2º do Código dos Contratos Públicos, que quando pretendem adquirir bens, quando pretendem adquirir serviços, devem respeitar um quadro normativo constante de um Código dos Contratos Públicos, para que assim se respeitem no âmbito de uma ideia ou de um ideal de concorrência, princípios como o da igualdade, da imparcialidade, da transparência, do interesse público, entre outros. Ou seja, isso está garantido num corpo de leis que diverge, ou de alguma forma é diferente daquela que é a contratação de uma empresa não pública ou daquilo que eu compro para a minha casa. Exatamente. Por um lado, porque estamos a lidar com recursos que são comuns a todos nós e que devem ser afetos de forma criteriosa ao interesse público. Ou seja, nós em nossa casa podemos determinar se vamos jantar isto ou vamos jantar aquilo, se vai ser peixe, se vai ser carne, se vai ser aqui qualquer outra coisa. Obviamente que uma destas entidades adjudicantes que eu referi há pouco tem que pautar a escolha pelo interesse público. E ao fazê-lo, necessariamente obedecem a um padrão que já, desde a própria Constituição da República Portuguesa, se encontra determinado como artigo 266 e seguintes da Constituição, que permite entender este conjunto de normas como um modo de se limitar, de se pautar o comportamento destas entidades adjudicantes. Mas a questão curiosa também, no âmbito da contratação pública, isso é um desafio, é algo muito, diria que, de enriquecedor relativamente a esta matéria, é que não é só a separação entre públicos e privados, e não é só a circunstância de haver outra contratação pública, vamos assim, que não está aqui diluída nesta contratação pública, como por exemplo, falando assim de uma forma mais simples e direta, aquilo que é o quadro legal dos funcionários públicos, que não está abrangido por este Código dos Contratos Públicos. Não estamos a falar da contratação de pessoas, estamos a falar de contratação de bens e serviços. Agora, através dos serviços, depois podem lá aparecer pessoas, não é? Não está em causa. E mesmo os bens, há alguém que lá vai levar os bens. Mas não resulta dali uma relação jurídica de trabalho, ou de emprego público. Sim, de emprego, é? Com uma entidade patronal. Exatamente. Portanto, esse aspecto também é enriquecedor, mas há aqui um outro também que é fantástico, é que o nosso Código dos Contratos Públicos tem como que uma série de irmãos ou de irmãs gêmeas. É curiosíssimo. E porquê? Porque resulta de duas diretivas das, então, Comunidades Europeias, hoje União Europeia, que pretenderam, dentro de um mercado único, estabelecer um mesmo padrão normativo. Ou seja, nós percebermos que vamos encontrar um irmão gêmeo do nosso... Não tem que ser gêmeos verdadeiros, não é? Mas um irmão gêmeo do nosso Código dos Contratos Públicos. Em Espanha, em França, em Itália, na Grécia, Polónia... Porque há normativos comunitários. Porque há uma norma... uma diretiva, aliás são duas, que estabelecem aquele modelo que se imporá aos Estados para que estes legislem de forma consentânea com essas duas normas europeias, o que vai aumentar a transparência, a dinâmica do próprio mercado, porque a certa altura, imagine-se, há uma empresa em Espanha que quer, uma entidade adjudicante em Espanha que quer construir uma piscina olímpica, ou quer fazer isto ou quer fazer aquilo. E essa entidade adjudicante, se calhar, terá toda a vantagem se aparecer um concorrente que seja alemão, ou que seja português, ou que seja italiano, com melhores propostas, sejam elas técnicas, sejam financeiras, enfim.
é esta dinâmica, digamos, europeia que se torna também muito interessante na compreensão desta contratação pública ou do Código dos Contratos Públicos, que efetivamente nos vem depois, inclusive, suscitar uma série de outras reflexões, por exemplo, no plano interno, porque acho que qualquer um de nós percebe, e relativamente, vamos manter aqui a questão da construção da piscina, perceber que um saco de cimento na Madeira, um saco de cimento nos Açores, é mais caro, muito mais caro do que no continente. Então, há normas que adequam o Código dos Contratos Públicos a cada uma das regiões autónomas, para que, por exemplo, os limites da contratação pública possam ser diferenciados. Porque há limites para acertos diretos ou para contratos públicos. Não é? Há vários tipos de procedimentos pré-contratuais. Até a parceria para a inovação, desde o justo direto, este pode ser simplificado ou não, o concurso público pode ser urgente ou não, mas há diversos tipos de procedimentos pré-contratuais. Para isso, nós temos que perceber que a norma é fundamentalmente limitadora daquilo que seja a atuação destas entidades adjudicantes, mas elas nunca podem atuar arbitrariamente, elas têm que fundamentar e dentro dos limites daquilo que a lei lhe permite. Exatamente. E em função também do tipo de bens a serem adquiridos. Imagino que, a certa altura, o Estado português ou uma região autónoma queria desenvolver ou adquirir bens para os quais nem sequer é capaz de afirmar exatamente o que é que quer. Sobretudo, o que consegue dizer é qual é o problema. Olha, nós temos este problema, há alguém que venha cá para nos resolver este problema. Solução. Exatamente. Cá está. Pode parecer um procedimento pré-contratual onde haja a colaboração de uma entidade privada ou pública, também pode ser pública, a vir auxiliar, por via da contratação pública, à obtenção da melhor solução. Fica aí, neste caso, o campo muito mais aberto para as soluções possíveis. E que torna esta matéria interessante depois, porque nas aulas nós acabamos por estabelecer uma dinâmica de resolução de problemas. Ou seja, um pouco como quem está a aprender as regras de um jogo e perante esta situação, eu há pouco falava na piscina, isto se calhar é porque na altura do ano começamos todos a pensar em piscinas e em praia, não é? Podia ser um pavilhão transfronteiriço. Exatamente. Não vamos por aí. Mas para percebermos que haja também este aliciante, quando começamos a perceber as regras, o modo como vamos atuar. Tocou num tema interessante, ou seja, contratação pública não é só um tema português, como disse, é europeu. Exato. Então, mas por causa destas duas normas que falou, que emanam da União Europeia e depois são seguidas por cada país, enfim, cada país faz... São transpostas, não é? De forma diferente em cada país. Isto faz com que provavelmente não haverá diferenças muito grandes e este é de facto um tema europeu. Transparência, responsabilização, a melhor utilização da coisa pública. Igualdade, universalidade, transparência, são vários princípios que depois nós vamos dentro do mercado que é concorrencial. Portanto, esse é um dos objetivos, garantir... Permita-me, eu diria que mais do que o objetivo será a imparcialidade, será a igualdade, etc. E porquê? Porque o ponto de partida, o pressuposto, é que há concorrência. Num espaço onde não há concorrência, não há necessidade destes poruridos ou estes cuidados da contratação pública. Sim, não é? Só há um a prestar. Estamos na União Europeia. Só há um que... exatamente, mas esse é o pressuposto. Mas há áreas, efetivamente, em que nós não encontramos essa multiplicidade diversidade, não é? Essa concorrência. Portanto, o pressuposto é livre concorrência. Exatamente. E garantir essa equidade, essa distância, essa transparência. Perfeito. O cumprimento desses princípios que são comuns à generalidade dos Estados europeus. Não a todos, mas à generalidade. Mas falou em normas, duas normas europeias transpostas para o direito português. Também já disse que, ok, estamos a falar de bens e serviços, não estamos a falar da contratação para emprego, para a entidade patronal. Há relações entre estes corpos de normas que nos vários países designam aquilo que é a contratação pública ou balizam com todo o resto do direito, com certeza. Sim, quer dizer, em cada Estado, repare, desde logo quem é que aprova em cada Estado o regime jurídico da contratação pública, não é?
porque em Portugal podia ser, nos termos do artigo 161, a linha C da Constituição, ou do artigo 198, número 1, a linha B, podia ser quer a Assembleia Pública, quer o Governo da República. No âmbito da Constituição Espanhola de 70, só podem ser as Cortes a legislar sobre esta matéria. Não pode ser o Governo. Ou seja, cada Constituição depois irá determinar em cada Estado-membro, inclusive a data. Portanto, isto é estávamos antes do Brexit, não é? No Reino Unido nós não vamos encontrar uma Constituição formal, como temos em Portugal, França, Alemanha, etc. Conseguem-se entender sem uma, por mais estranho que pareça, e há muitos anos. Consegue, exatamente. E até sem bilhetes de identidade. Os cidadãos não têm bilhete de identidade. Mas nós percebermos que haja, assim, uma relação direta com as regras constitucionais de cada um dos Estados, para percebermos o respeito e até o mais conjunto de normas no plano do direito administrativo que surgem em cada um dos países. Portanto, isso é um desafio. Há também depois outras instituições que fazem este controle, não é? Em Portugal é o Tribunal de Contas. Em última instância, digamos assim. É o Tribunal de Contas, mas não só. Nós temos que perceber que há aqui vários mecanismos de controle. Vários mecanismos de controle no âmbito da contratação pública. E, efetivamente, o Tribunal de Contas é vital e, permitam-me só agora aqui este parênteses, mas que não posso deixar de o referir, o Tribunal de Contas português é uma referência em termos internacionais. Portanto, o nosso Tribunal de Contas, convém dizê-lo, e não o esquecer, é efetivamente um órgão jurisdicional que temos em Portugal que é particularmente reconhecido no plano não só europeu como internacional. Fechar parênteses, mas para não esquecer. E percebermos que há depois, dentro da própria contratação pública, desde os procedimentos pré-contratuais até ao momento de execução dos contratos, diversas formas ou mecanismos de controle. Não é? Até, por exemplo, repara, a própria concessão de um júri para procedimentos pré-contratuais, por exemplo, para um concurso público. Já é um mecanismo de controle. O recurso a plataformas ou a portais, ou portal base. Aliás, nós evoluímos muito nesse aspecto da transparência, da publicitação. Imenso. Claramente a contratação pública é uma das áreas. Nós tínhamos, como dizer-lhe isto, o direito administrativo... Era uma zona escondida e hoje em dia é uma zona mais visível, não é? O direito administrativo surge quase com a ideia de imposição da conduta dos administrados. Depois a ideia de que os administrados tinham direitos. E agora os administrados são cúmplices, digamos, saudavelmente cúmplices, destas entidades adjudicantes. E é muito mais fácil verificar o trabalho dessas entidades adjudicantes. A situação que vai ser acompanhada. O portal base é um dos garantes dessa transparência. Há outros, fantástico. Mas é um dos garantes dessa transparência. Este fenómeno, aparentemente, pelo aquilo que estamos aqui a conversar, não é? Contratação pública, interessa às entidades públicas, mas a bem da verdade não é bem assim, interessa a todos. Vamos lá ver uma coisa. Quer dizer, sobre quem recai a contratação, mas também às empresas que prestam serviços. Não é? Nós, em direito, muitas vezes somos acusados de usarmos algumas palavras, alguns chavões e ficarmos... reféns dos... Exatamente, aparentemente. Mas não será só direito, não. Eu não imagino Acho que cada ciência tem as suas coisas. Claro. Imagino o que é o médico cirurgião em pleno bloco operatório, a certa altura apontar para um dos seus assistentes e dizer, olha, passe-me essa coisa mais brilhante, pontiaguda, não é? Tem um termo, aqui a meio da operação. Termo técnico cada muito uma, obviamente, tem a sua expressão. E o direito também tem. E quando nós percebermos, como, por exemplo, as entidades adjudicantes, este chavão que eu comecei por utilizar, as concessionárias de serviço público também podem ser, quer dizer, estarem sujeitas a isso. As IPSS, a situação não é propriamente pacífica, mas as próprias instituições particulares de solidariedade social, quando se estão a socorrer de recursos públicos, também estarão sujeitas ao regime da contratação pública. Nós percebermos que há diversas entidades adjudicantes para além daquilo que é o Estado, as regiões autónomas e os municípios. Daí o interesse que têm também, não só para a administração pública, mas também para outras realidades no quadro português e, obviamente, e de forma crescente, porque é aí que também que se ganha e perdem os contratos públicos, se nós percebermos que, do lado das entidades privadas, vou-lhe chamar assim de forma menos correta, mas das entidades privadas,
é importante saberem ou conhecerem o regime de contratação pública. Portanto, imagina o que é uma empresa. Imagina uma empresa, um empreiteiro de obras, uma sociedade empreiteira de obras públicas. E que não faz a mínima ideia do que é contratação pública. Quer dizer, vai ser difícil, com certeza, fazer mais do que comprar um hambúrguer ali assim no drive-in, não é? Quer dizer, não vai conseguir adequar-se e obter qualquer resultado. Ou seja, também os privados estão muito interessados empresas e cada vez mais que queiram prestar estes serviços, claro, obviamente têm que estar por dentro do como ofício. Responder, o que é que devem responder, os prazos em que têm que o fazer, junto de quem é que o fazem, como hipótese de reclamação ou não, tudo isto em que, particularmente quando não tenham assessoria jurídica, mas mesmo, tanto e de alunos nossos, que são no âmbito da pós-graduação, que são advogados, como eu também sou, mas que são advogados, que são solicitadores, que trabalham nestas empresas, em entidades, que trabalham em entidades adjudicantes. Portanto, nós vamos encontrar um crescente número de pessoas de diversas áreas interessadas nesta temática. Em conhecer as regras do jogo da contratação pública. É fundamental. Pedro, tocou agora num ponto que para mim é uma curiosidade, que é, eu disse há pouco que é docente numa pós-graduação de Administração Pública e Direito Administrativo. Eu imagino assim, à partida, provavelmente os alunos serão graduados em Direito ou em áreas similares ao Direito, mas poderão haver interessados da área da gestão, de outros campos, que precisem de saber como funciona a contratação pública. Sim, até porque, vamos ver, porque a própria pós-graduação é na área do direito administrativo e engloba diversas áreas. E há alguém, a experiência que nós temos, alguém que hoje colabora, independentemente do tipo de vínculo contratual que tenha com uma entidade adjudicante, mas hoje pode estar no Departamento de Recursos Humanos e amanhã estar no Departamento de Contratação Pública, ou estar no Departamento disto ou daquilo, ou o que seja. Pronto, formas de assessoria e demais. Cada vez mais há mobilidade dentro das próprias entidades adjudicantes e dentro, em termos gerais, da própria administração pública. E já tivemos alunos arquitetos, já tive alunos engenheiros. A vantagem de uma pós-graduação relativamente a cursos conferentes de grau é que se permite uma maior dinâmica, digamos assim, no funcionamento das aulas. E nós, tendo cuidado, e habitualmente há sempre esse cuidado, de se saber a área de formação e a experiência, o expertise, como se diz agora, não é? Ficava mal durante um podcast não dizer assim qualquer coisa como expertise. Um palavrão estrangeiro. Exatamente, fica sempre bem, não é? Fica sempre bem. Nós conseguimos, porque inclusive um dos aspectos, e isso é interessantíssimo, é que durante as sessões nós próprios nos valemos daquilo que já é a experiência e a sensibilidade e o interesse de cada um dos formandos. Ou seja, não somos, digamos que, meros transmissores de informação. Seria no século passado. Isso, exatamente, esse modelo de ensino já está há muito tempo ultrapassado, exatamente na área das pós-graduações, isso ainda menos ocorre. Já vimos aqui a importância da contratação para a sociedade, para as empresas privadas, obviamente para os contratantes, não é? Para as entidades que fazem essa contratação. Até que tipo de alunos ou de pessoas variadas podem estar interessados, mas ainda não olhamos para a dimensão daquilo que é a contratação pública em Portugal. E se olharmos para o tal portal transparente, não é? Onde estão vertidos isto, nós podemos ver que entre 2011 e 2012 isto representou entre 7%, 6, qualquer coisa, quase 7%, até 5,32% em 2021, um ligeiro abaixamento do PIB. Sim. Portanto, estamos a falar de uma fatia considerável da economia portuguesa. Sim, da economia portuguesa, e se percebermos então essa percentagem relativamente àquilo que é a atuação da administração ou das entidades adjudicantes, ainda a percentagem é maior. Portanto, é hoje o elemento decisivo no funcionamento das entidades adjudicantes. Até porque cada vez menos estas entidades adjudicantes, como por exemplo o Estado, as regiões autónomas, vimos municípios. De um passado em que tinham muitos meios próprios de efetuar coisas, depois esses meios foram-se perdendo e hoje em dia faz sobretudo através de contratação. Exatamente, contratos. Esses meios contratam. Necessariamente respeitando o regime de contratação. O tal regime de contratação. Claro. Ou seja, se nós olharmos hoje para o orçamento de um município, de uma freguesia, do próprio Estado, se comparar
comparássemos com há 20 anos... E hoje percebemos que o peso, ou seja, a percentagem que refere é relativamente ao produto interno bruto. É tudo. Sim. Ou seja, vamos lá assim, todas as grandes empresas nacionais, privadas, da área automóvel, da área vitivinícola, sei lá, agricultura, tudo e mais alguma coisa, está tudo nesse bolo. Até às piscinas olímpicas. Exatamente. Está tudo nesse bolo. E daí, desse todo, aproximadamente, temos em valores próximos de 18% do produto interno bruto. Sim, porque podíamos ir Quanto até mais, dentro da administração às empresas que apagam incêndios no verão. Exatamente, tudo isso é contratação pública. E eu espero que com estes 20 minutos de conversa, Pedro, tenhamos ajudado a fazer luz aqui para a sociedade daquilo que é a importância e alguns vetores-chave desta contratação pública. Para a semana teremos outro tema neste Academicamente. Pedro Trovão do Rosário, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber esta matéria. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.